A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Tempus Veritatis. O objetivo é investigar uma organização criminosa que, segundo a corporação, atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente Jair Bolsonaro no poder. Estão sendo cumpridos ao todo 33 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva, além de 48 medidas cautelares que incluem a proibição de manter contato com outros investigados, a proibição de se ausentar do país, com a entrega dos passaportes no prazo de 24 horas e a suspensão do exercício de funções públicas. As medidas judiciais expedidas pelo Supremo Tribunal Federal estão sendo cumpridas nos seguintes estados: Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná e Goiás, além do Distrito Federal. O Exército Brasileiro acompanha o cumprimento de alguns mandados. Segundo a Polícia Federal, as apurações apontam que o grupo investigado se dividiu em núcleos de atuação para disseminar a ocorrência de fraude nas eleições presidenciais de 2022, antes mesmo da realização do pleito, de modo a viabilizar e legitimar uma intervenção militar em dinâmica de milícia digital. A Polícia Federal informou ainda que o primeiro eixo consistiu na construção e propagação da versão de fraude nas eleições de 2022 por meio da disseminação falaciosa de vulnerabilidades do sistema eletrônico de votação, discurso reiterado pelos investigados desde 2019 e que persistiu mesmo após os resultados do segundo turno do pleito em 2022, foi o que disse a corporação. Ainda segundo as investigações, o segundo eixo de atuação do grupo, de acordo com o comunicado, consistiu na prática de atos para subsidiar a abolição do Estado Democrático de Direito por meio de um golpe de Estado com apoio de militares, com conhecimentos e táticas de forças especiais em ambiente politicamente sensível. Por fim, a Polícia Federal destacou que os fatos investigados configuram crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Entre esses alvos dos mandados está o ex-presidente Jair Bolsonaro. O advogado do ex-presidente, o Fábio Van Garten, utilizou as redes sociais para falar sobre essa ação. Ele informou o seguinte, abre aspas: em cumprimento às decisões de hoje, o presidente Jair Bolsonaro vai entregar o passaporte às autoridades competentes. Ele já determinou que seu auxiliar direto, que foi alvo da mesma decisão, que se encontrava em Mambucaba, retorne para sua casa em Brasília, atendendo a ordem de não manter contato com os demais investigados. Então, palavras do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Fábio Van Garten. Tá aí, João, a gente acompanhando então essa operação, né, da Polícia Federal, Tempus Veritatis, acontecendo hoje. Então, 33 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva, além de 48 medidas cautelares. Uma operação de grande porte, a gente acompanhando todos os desdobramentos e trazendo aqui informações em tempo real. E a gente falando, né, dessa operação que está investigando essa possível organização criminosa que, de acordo com a Polícia Federal, tentou um golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito. E cita aí, João, duas vertentes que a gente acompanhou muito de perto aqui, né? A questão do ataque às urnas eletrônicas e ao sistema de votação, que foi um discurso amplamente espalhado, principalmente pelas redes sociais, pelos aplicativos de mensagem. A gente recebia aqui muito. E a gente teve aquele relatório do Exército que acompanhou, que não dizia que havia nenhum problema no sistema, mas que indicava que era um sistema que poderia ser aperfeiçoado. Mas não dizia que havia fraude, que havia algum problema. Mas muitos interpretaram também aquele documento de uma outra forma. E a gente teve essa grande disseminação, esse grande ataque às urnas eletrônicas. E isso não resultou em nada. E a gente lembra também de outros diversos fatores, né? A minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro de Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, e que disse que não sabia, que manteve ali o documento, mas que não era nada, não estava assinado. Mas diversos indícios ali de que alguma coisa não ia bem. E diante de tantos fatos, é claro que uma investigação deve acontecer. Eu vou seguir sempre a linha que eu sigo aqui quando a gente fala de suspeitas. Tem que se investigar. Se tem um fato estranho, se tem um indício, se tem uma suspeita sobre qualquer pessoa, a gente não interessa a importância, o status dessa pessoa.
tem que ser feita uma investigação em cima daquilo. Porque os fatos, a verdade, ela precisa vir à tona. E quem, porventura, tenha participado dessa organização criminosa citada pela Polícia Federal, com um crime tão grave, precisa pagar por isso. Para mim é simples assim. A gente vai acompanhar a investigação, ela precisa acontecer. E aí, às vezes muita gente vai falar, mas pode ter gente inocente sendo acusada. A investigação também vai apontar a inocência daqueles que de alguma forma estão sendo apontados ali se não tiver nenhuma prova. Agora, precisa ter materialidade para se fazer uma operação como essa? Precisa. Muita gente também usa o argumento, João, da questão do ataque. Aí estão atacando, né? Uma manobra política. E se isso ficar aprovado também, quem está promovendo isso também está cometendo o erro e também deve ser investigado. É, por isso, Carol, e eu ia fazer o comentário exatamente em relação a isso. A Polícia Federal, mais uma vez eu vou falar aqui, que eu já falei isso em outras investigações relacionadas a 8 de janeiro, porque essa operação de hoje também tem desdobramentos de 8 de janeiro, que a gente lembra, né, desde dos fatos, a Polícia Federal indicou que iria investigar as pessoas que foram lá e cometeram aqueles atos de vandalismo lá no Congresso Nacional, mas também ir atrás de quem financiou e quem planejou esse golpe de Estado que foi tentado, segundo a Polícia Federal, lá em Brasília. Então a Polícia Federal tem que dar, sim, total transparência em relação a essas investigações. Claro que tem algumas informações sensíveis que não podem ser divulgadas no momento, mas tem que dar, sim, toda a transparência a essas operações, porque miram pessoas do governo passado e tem aquela questão que foi levantada desde o início dessas operações, que seria uma perseguição aos adversários do atual governo. Então, por isso, para não ter dúvidas, tem que sim apontar e mostrar por que está sendo sendo cumpridos esses mandados de busca e apreensão contra esses alvos e não só de busca e apreensão, Carol, de prisão também. Então, eu desde o início, eu sempre falei isso. Para não ter dúvidas, para não ter nenhuma narrativa em cima dos fatos, que seja muito claro, para não ter problema algum. Agora, Carol, a gente vê que essa operação de hoje mira pessoas que são muito próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vou trazer os nomes das pessoas que são alvos dessa operação. O general Braga Neto, que é ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, o general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, general Estevão Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, que é ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, almirante Almir Garnier Santos, que é ex-comandante-geral da Marinha, Anderson Torres, que é delegado da Polícia Federal e ex-ministro da Justiça, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que é o partido de Jair Bolsonaro, Técio Arnold Tomás, ex-assessor de Bolsonaro, conhecido como um dos pilares do chamado Gabinete do Ódio, e Ailton Barros, que é coronel reformado do Exército. Nessa ação de hoje foram presos Felipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro, Marcelo Câmara, que é coronel do Exército e ex-assessor especial de Bolsonaro, coronel do Exército Bernardo Neto e Rafael Martins de Oliveira, que é major do Exército. Como tem militares, Carol, o Exército faz parte dessa operação de hoje. Tá, e aí, João, eu concordo plenamente com o que você disse em questão de transparência. A gente precisa ter essa transparência, né? Justamente pela situação que envolve aí pessoas públicas, um ex-presidente da República. Então, a gente precisa, sim, entender de onde essa investigação, essa operação especificamente, ela parte, qual é a materialidade das provas. E é claro, gente, que quando a gente fala isso aqui deveria valer para todo caso, né, João? Sim. Porque a justiça, a investigação, ela tem que ser igual para todo mundo. Exceto em alguns casos aí que é preciso manter sigilo, claro, por motivos óbvios. Alguns casos aí eles não vão ser divulgados, vão ser mantidos em sigilo até certo ponto. Mas a gente precisa entender justamente porque a gente também não pode descartar essas acusações de que existe uma perseguição política. Isso não pode simplesmente ser colocado na gaveta e falar, não, essa não é uma opção. Então, por isso, a transparência e a explicação de qual é a materialidade, de onde partem essas investigações e quais são os fundamentos e as justificativas usadas para essa operação especificamente deflagrada hoje. Carol, para se fazer uma operação como essa,
tem que ter materialidade. Não foi uma questão ali somente, vamos fazer uma operação como essa para ter perseguição. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que tenha, sim, argumentos e indícios, até porque o passaporte do ex-presidente, a gente está falando de um ex-presidente da República, o passaporte foi apreendido, vai ser apreendido, né? Porque o próprio advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Fábio Van Garten, já afirmou, ele vai entregar esse documento para a Polícia Federal. Tem 24 horas, então, né? Quando tem mirando um ex-presidente, não acredito que é uma operação sem ter indícios. O que a gente precisa é dessa transparência nessas informações que foram colhidas pela Polícia Federal. Mas, mais uma vez, tem que ter a divulgação. Claro que algumas questões são delicadas, ainda serão investigadas, vão ter um passo à frente para chegar ao final dessas investigações e fechamento desse inquérito. A gente tem que esperar, Carol, porque isso pode ser um desdobramento, por exemplo, da delação de Mauro Cid. Porque Mauro Cid fechou a delação e a Polícia Federal, né, no início, teve aqueles vazamentos que também a gente tem que criticar esse tipo de vazamento porque complica a operação, né, e as investigações da Polícia Federal. Essa operação de hoje pode ser, sim, desdobramentos dessa delação. Então vamos aguardar as informações, porque está acontecendo ainda essa operação e ao longo do dia vamos ter atualizações em relação a esse caso e a gente vai trazendo aqui no Central 98, porque ainda tem várias repercussões. Por exemplo, agentes já estão lá no diretório do PL, Valdemar da Costa Neto, que estava criticando, né, nas últimas semanas, as decisões do Supremo Tribunal Federal, criticou o senador Rodrigo Pacheco, né, que é o líder do Congresso. Então, vamos aguardar tudo isso e vamos repercutindo isso ao longo do Central 98. E aí, sobre delação, João, mantenho aqui o que sempre falei sobre essa ferramenta, que sim pode ser utilizada, mas que tem que ser utilizada com cautela e a investigação tem que conseguir a materialidade, porque a pessoa que faz a delação premiada, ela tem um ganho também, né? Então, é claro, gente, que só a palavra do delator, ela não pode bastar para uma investigação ou para uma prisão, por exemplo. Ele tem que apontar ali provas daquilo que ele está falando, e essas provas precisam ser colhidas. Então, a delação premiada, a gente já viu, né, em muitos outros casos, acompanhamos aí várias delações, especialmente durante a Operação Lava Jato, e sempre falei e mantenho meu posicionamento, que a delação é uma ferramenta que precisa ser usada com muita cautela e com muita inteligência e com muito trabalho. Não dá para falar, a gente tem uma delação aqui, o trabalho está feito. Essa é a verdade. Inclusive, sempre defendo aqui também que a gente deveria, por exemplo, ter, já que existe a delação premiada e a pessoa que faz a delação, que fecha esse acordo, ela vai obter vantagens, a gente devia também ter um endurecimento para aquela pessoa que durante uma delação premiada, ela conta uma inverdade. Ela faz ali um falso testemunho, para a gente justamente evitar que essa pessoa utilize dessa ferramenta, desse acordo, para poder obter vantagens dentro daquilo ali que ela está, do cenário atual em que ela se encontra, e prejudique as investigações. Então é muita cautela a gente acompanhando. Acredito também, né, pelo porte da operação, que se tem indícios, é o mínimo que a gente espera, né, João? Que uma operação como essa seja fundamentada, tenha provas, tenha materialidade, porque senão realmente a gente volta a trazer e colocar a luz sobre a questão da perseguição política. É uma situação muito delicada, envolvendo muitas pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o próprio ex-presidente, que vai entregar o passaporte aí nas próximas 24 horas. E, Carol, e o questionamento é válido por parte de quem está do outro lado. E aí que se prove, e aí as pessoas que estão aí nessa operação também têm que ser punidas da mesma forma. Então, esse questionamento vale. Por exemplo, aqui no WhatsApp, vou trazer um comentário aqui, muita gente participando, o Miller mandou aqui. E as imagens que não foram entregues pelo governo federal também tem que ser investigados. E se houver alguma situação ali nessas imagens, quem é o responsável tem que ser punido. Não tem lado na história, não. A investigação apontou que houve crime, essas pessoas devem ser punidas.